Aleluia, louvado seja o nome santo de Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha estar falando em cada coração nesta tarde, noite. Não importa a hora que você esteja chegando, seja agora tarde, noite, madrugada, pela manhã, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida. Meu nome é Wallace Souza Oliveira, eu sou presbítero da Casa do Senhor. E aqui, nesse canal, nós trazemos a palavra do Senhor. Nós temos como objetivo fazer o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, usando as ferramentas que nós temos, no caso hoje, a internet, para levar essa palavra. Se você, querido, hoje caiu nesse vídeo, fique conosco, vamos aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nossas vidas, nesta noite, neste dia, em nome de Jesus. Amém? Se você chegou até aqui, eu creio que Deus marcou o encontro contigo. Amém? Amados, Deus tem colocado em meu coração, hoje é sexta-feira, o dia da nossa campanha, o nosso ensinamento sobre o livro de Daniel. Eu tenho falado com a igreja que estamos vivendo o ano de Daniel. Mas como assim, irmão Wallace, o ano de Daniel? Nós estamos vivendo um ano onde aqueles que permanecerem firmes e fiéis ao Senhor, em meio às adversidades, o Senhor vai exaltar, o Senhor vai dar vitória. Estamos no ano de provação da Igreja de Jesus Cristo sobre a nação brasileira. Igreja, estamos vivendo dias onde muitos estão saindo, deixando, abandonando a fé em Cristo. Mas hoje, nesta noite, o Senhor marcou um encontro comigo e contigo. Amém? O texto que nós vamos ler hoje se encontra no livro de Daniel, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 13. Como costumeiramente, nós vamos fazer a leitura, amém? Porque tudo que fazemos neste lugar tem base na palavra de Deus, amém? Diz assim a palavra do Senhor, Daniel, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 13. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor teve um sonho, e o seu sonho, e o seu espírito se perturbou, e pesou-lhe um sonho. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhe disse: tive um sonho, e para saber o sonho está me perturbando o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, diz o teu sonho, e os teus servos darão a interpretação. E respondeu o rei e disse aos caldeus: o assunto me tem escapado. Se não me fizeres saber o sonho e eu a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas o monturo. Mas se vós me declarastes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra, porque tanto declarou-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga-nos, ó rei, o sonho, e os seus servos te darão a sua interpretação. E respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto tem me escapado. De modo que, se não me fizeres saber os sonhos, uma só sentença será a vossa, pois vós
preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferires na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dize-me o sonho, que eu entenda, e que me podeis dar a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeus, porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há de que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Por isso o rei se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. E saiu um decreto segundo a qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Amém? Glória a Deus. Palavra forte. Amém? Mais uma palavra, né, de poder de Deus para nossas vidas. Amém? Amados, estamos vivendo os dias do rei Nabucodonosor. Estamos vivendo os dias em que muitos têm perdido o seu sono. Desculpa. Deus tem falado com cada um ser humano sobre a face da terra. O Espírito do Senhor tem se derramado na vida dos seus filhos, mas muitos não estão dando ouvidos à voz de Deus. Muitos estão achando apenas que é um sonho. Muitos estão achando que estão vivendo apenas por viver. Mas, querido, você está vivendo o último período da igreja sobre a face da terra. Você está vivendo o início do fim. Mas como assim, irmão, o início do fim? Você está vivendo os últimos dias da igreja. Você está vivendo a palavra do Senhor, a qual diz que o Senhor iria separar o trigo do joio. Você está vivendo isso. Veja, olha para o seu lado, veja quantos irmãos estão perdendo a sua salvação, estão deixando de estar na presença do Senhor por coisas tão pequenas. Estamos chegando num período onde muitas pessoas deixam de estar na igreja para estar numa festa chamada carnaval, aonde ali fazem, né, a vontade da carne, aonde vivem, né, as suas paixões, aonde vivem os seus maiores desejos. Mas não é isso que Deus tem para nossas vidas. Amados, Nabucodonosor nunca foi um homem humilde. Ele sempre quis ter, né, sempre foi rei, e sempre foi arrogante e acima de tudo e de todos. E assim na nossa vida, irmãos, quando nós deixamos o nosso ego se inflar, quando nós deixamos a nossa vontade crescer, o Senhor nos abate. Amém? O espírito agitado. Nabucodonosor estava o quê? Agitado. A palavra hebraica, né, para perturbado, que era como estava, né, Nabucodonosor, é pan, que significa bater rapidamente, como um martelo, uma bigorna, bate na bigorna, né, o coração quando acelera, quando entra em pânico. Isso é bater rápido. A alma, o espírito daquele rei estava dessa forma, estava daquele jeito, estava levando golpes, né? Porque aquilo não deixava ele dormir. Toda vez que ele botava a cabeça no travesseiro, vinha o mesmo sonho, a mesma dúvida, e ele não conseguia discernir. Mas por que ele não conseguia discernir? Porque Nabucodonosor estava em carne. E aquilo que é espiritual, apenas os espirituais conseguem discernir. Aquele que está em carne, que vive na carne,
que não faz a vontade de Deus, não consegue discernir o que vem do Espírito. É onde muitas pessoas não entendem. Eu não consigo entender o mistério de Deus para a minha vida. Ei, você consegue se entender? Você consegue olhar para dentro de você e ver Deus na sua vida? Se você consegue ver Deus dentro de você, você consegue entender o propósito de Deus para a sua vida. Lá em Lucas, capítulo 21, versículo 6 diz assim: os homens desanimarão de terror, na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Amados, no último vídeo nós falamos sobre, estarmos preparados, para a volta de Jesus, para o anticristo. Será que você está preparado para as coisas dos últimos dias? Será que você tem preparado a tua casa espiritual? Será que você tem preparado a tua casa física? Será que você tem colocado a tua família diante de Deus? Muitos vivem uma expectativa. Muitos vivem o anticristo. É a besta. É isso. É fulano. É ciclano. Ei, o crente, ele está na expectativa, não é do anticristo. Não é do ataque do inimigo. Ele está na expectativa de receber o galardão de Deus. O crente de verdade, ele não está preocupado se o mundo está acabando. Ele está preocupado se o nome dele está escrito no livro da vida. Ele não está preocupado se ele conseguiu o carro do ano ou está morando na mansão que desejava, porque ele sabe que o galardão de Deus é muito maior do que os nossos olhos viram, do que os nossos ouvidos já ouviram, do que já chegou ao nosso coração. Aquilo que o Senhor tem é muito maior do que isso. Quando você começa a entender que a maior riqueza do ser humano não são os bens materiais, não, mas é ter morada no reino de Deus. Essa é a maior riqueza. A maior riqueza do crente não é expulsar demônios, não é simplesmente fazer a obra, não, mas é ter o teu nome escrito no livro da vida. E quantos estão preocupados com A, com B ou com C, se é esquerda, direita, não importa, querido, você tem que ser de Cristo. Você tem que ser de Cristo. Você precisa buscar a face do Senhor para que você tenha, aleluia, morada no reino dos céus, para que você viva o melhor de Deus na sua vida. Quando você tem Deus na sua vida, quando você coloca Deus no centro da tua vida, você tem discernimento daquilo que Ele tem para você. Amém? Quando a ciência falha, quer ver como a ciência falha? Uma coisa muito simples, uma pergunta tão simples. Quando nós estamos fazendo teologia, a nossa turma, o professor chegou e fez uma pergunta para nós. Perguntou assim: quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Muitos coçaram a cabeça. Ficaram, mas como assim? O ovo ou a galinha? Se para ter a galinha, é necessário o quê? O ovo. Se para ter o ovo, é necessário a galinha. E como nasceu a galinha? Não, porque a teoria de Darwin, da evolução, etc, é uma teoria. Agora eu te afirmo uma certeza. A Bíblia diz que Deus criou tudo. Quando a ciência não consegue explicar, a Bíblia, ela traz a resposta. Irmão, vai dizer que a Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia, sim, ela tem resposta para tudo. E sabe o que a Bíblia diz para você que está me vendo hoje, que está ouvindo, está vendo este vídeo? Sabe o que o Senhor tem para você dentro desta palavra? Aleluia! Ele deixou escrito aqui 365 vezes a palavra não temas. Uma para cada dia do ano.
Mas por que, irmão Alas? Por que Deus fez isso? Porque o Senhor não quer que você tema aquilo que vai acontecer com este mundo, mas o Senhor quer que você descanse nele, porque este mundo não pertence a você, este mundo não pertence a nós, a nossa morada não é terrena, a nossa Jerusalém é celestial. O Senhor Jesus disse que iria aos céus, iria nos preparar lugar. Oh, aleluia! Jesus está preparando lugar para você. Mas é necessário você começar a entender o que o Senhor tem para a tua vida nesta noite, o que o Senhor tem para a tua vida neste ano. Você tem que entender o que o Senhor quer de você neste momento. Ele quer que você pare de ter o teu sono perturbado pelos fantasmas, pelas lutas do dia a dia, e passe a descansar no esconderijo do Altíssimo. Porque a ciência falha, a ciência mexe com teorias. Uma coisa que eu estava ouvindo um louvor, né? Eu comecei a meditar na letra do louvor, e tem uma parte desse louvor que fala: eu não vivo, né? Eu não sigo o que vejo, mas sinto o que creio. Aleluia. Eu não sigo alguém que está na minha frente, algo palpável fisicamente, mas o meu espírito, aleluia, a minha alma sente a presença do Deus vivo. Minha alma se enche, aleluia, com a presença do Todo-Poderoso. Aleluia. Remai de sube, cantará de sube as terras. E é por isso que falamos em mistério, remai sube as terras, porque é o nosso espírito falando, aleluia, diretamente com o Pai. E o Pai nos dá a interpretação daquilo que Ele tem para nossas vidas. Quantas vezes você se sente só? Quantas vezes você se sente pequeno? Quantas vezes você se sente um peixe fora do aquário? Mas eu digo para você, querido, o Senhor Jesus hoje lança a rede e vai pescar você, aleluia, e você vai caminhar de cabeça erguida, você vai ter, aleluia, uma família, aleluia, junto de você. Mesmo que haja sobre a vida de qualquer um hoje uma sentença de morte, assim como teve no texto que nós lemos, porque nós vimos no texto que o rei chamou os sábios, os astrólogos, os mais entendidos, né, daquela época, naquele momento, para interpretar o seu sonho. Mas o rei não contou o seu sonho. O rei não contou. Se eles eram sábios, eles teriam que saber. Porque o rei não dava para o rei não conseguia. Quando ele tentava querer lembrar do seu sonho, ele não conseguia isso, deixava ele atribulado de espírito. E ele buscou na ciência dos homens, ele buscou na matemática, ele buscou na astrologia, ele buscou no conhecimento humano o que era para ser buscado através de oração e súplica. O que é para Deus fazer, nós não vamos conseguir fazer. Aquilo que é para Deus fazer, igreja, você não vai conseguir, porque você é limitado. O ser humano é limitado. Mas quando o ser humano é revestido com o poder de Deus, Deus abre porta onde não tem porta. Deus traz à existência aquilo que não existe para abençoar a tua vida. Deus faz o sol parar e regredir 10 graus para mostrar que Ele é Deus na sua vida. Aleluia. Oh, Jesus. E como nenhum dos sábios ali conseguiu dizer para o rei o seu sonho e a sua interpretação, foi-lhe dado um decreto de morte. Todos os sábios seriam mortos, porque não foram achados neles sabedoria. E quantas vezes você busca a sabedoria humana,
para tentar resolver os teus problemas espirituais. Mas, irmão, eu tenho que viver sempre orando, eu tenho que viver sempre assim. Amado, a oração, a Bíblia diz, orai sem cessar. Durante o meu dia, eu passo o meu dia em oração. Eu oro quando eu acordo, quando eu saio de casa, eu oro quando eu deito, eu oro no trabalho, eu oro no banheiro, tomando banho, eu falo com o Senhor vindo para casa, eu falo com o Senhor dentro da condução, eu falo com Deus a cada momento, a cada instante. Eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou melhor, mas eu criei esse hábito na minha vida, eu criei, aleluia, na minha vida, essa necessidade de estar falando com Deus. Muitos estão buscando hoje afago e conforto com as pessoas, com os homens, mas esquece que tem um Deus que realmente pode tirar o vazio do coração, arrancar definitivamente e encher com o Espírito Santo, e você nunca mais vai se sentir só. Você nunca mais vai se sentir pequeno, você nunca mais vai se sentir o menor da casa, porque você tem um Deus que batalha pela tua vida. Você tem um Deus que faz milagre. Você tem um Deus que pode todas as coisas. E quando a sentença de morte estava lançada, o homem de Deus chamado Daniel, ele se posicionou diante da adversidade. Ele não recuou, ele não teve medo, ele se lançou diante do rei e falou: meu rei, dai-me um pouco de tempo, que vou ter a resposta do teu sonho. E sabe o que Daniel fez? Daniel não foi buscar nos livros, Daniel não voltou em Jerusalém para consultar o sacerdote, Daniel chamou os seus amigos, foi para casa, se apartou, aleluia, se apartou do meio daqueles homens carnais, se prostraram diante do Deus vivo e pediram a Deus que lhe desse a interpretação do sonho. Eles pediram a Deus, porque eles reconheceram que não poderiam fazer como homens, porque eles são pequenos e falhos. Mas quando tem Deus na sua vida, aleluia, fazem grandes prodígios, sinais e maravilhas. E o posicionamento de Daniel deu a ele vitória. O posicionamento de Daniel diante do Senhor e diante dos homens deu a Daniel vitória. Porque Daniel e seus amigos buscaram a face do Deus vivo, buscaram a presença de Deus, e o Senhor deu a interpretação. O Senhor deu o sonho e deu a interpretação. E quando Daniel voltou à presença do rei, ó rei, eis que a interpretação do sonho é. E ali Deus deu a ele a interpretação. É um texto que todos nós já conhecemos. As 7 vacas magras, as 7 vacas gordas, as 7 espigas de milho, né, bonitas e viçosas, e as 7 espigas queimadas. Queridos, muitas vezes o Senhor quer que você entre num particular com Ele, para que Ele venha revelar os segredos da sua vida. Se você abrir a sua Bíblia agora, lá em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E se você parar e pensar no texto, o que Daniel fez foi clamar ao Senhor, e o que o Senhor fez, revelou a ele coisas grandes e firmes que ele não sabia, que o rei não tinha contado para ninguém, que o Senhor tinha selado o entendimento do rei para que ele não entendesse, porque Daniel teria que ser a diferença naquele lugar. E o que nós estamos aprendendo desde o início desta campanha, dessa libertação sobre as nossas vidas, é que Daniel prosperou, Daniel cresceu, Daniel venceu, mesmo no cativeiro, mesmo na Babilônia. E a Babilônia deste mundo que vivemos hoje.
eu decreto na tua vida, que mesmo nesta Babilônia que você vive hoje, você vai crescer espiritualmente, você vai crescer como pessoa, você vai crescer como servo do Senhor, e as demais coisas vos serão acrescentadas, como diz a palavra. Se você colocar Mateus 6,33 na tua vida, todos os dias, você vai ver que as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas, irmão, o que diz lá em Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Você, querido, vai desfrutar do melhor de Deus para a tua vida. Você vai deitar na tua cama e vai dizer: Senhor, em paz me deito, e logo pego no sono. É assim que Deus faz na nossa vida. Quando nós nos revelamos ao Senhor, quando nós buscamos a face dele, ele se revela a nós. Quando nós temos prazer em estar na presença do Deus vivo, nós começamos a desfrutar da segurança que diz o Salmo 91. Nós começamos a desfrutar da prosperidade, como diz no Salmo 23. Muitas pessoas conhecem esses dois salmos, recitam de cor e salteado. Deixam muitas vezes a Bíblia aberta, tem uma folhinha, alguma coisa, e diz: eu estou protegido, nada vai me faltar. Ei, se você não tiver o Deus do Salmo na tua vida, nada vai acontecer. Porque ali, igreja, não está dizendo para você deixar uma flâmula ou uma Bíblia aberta que o Senhor vai te guardar. Não. Se você ler o Salmo 23, diz: o Senhor é meu pastor. Ou seja, eu tenho alguém que vai à minha frente. Eu tenho que obedecer a alguém. Amém? E nada me faltará. Quando você permite que Deus seja o teu pastor, que te guie, ele sempre vai te levar aonde tem pastos verdejantes e água fresca para beber. Se você analisar o versículo 1 do Salmo 91, diz: aquele que habita, ou seja, não são todos, são aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Como que você vai saber aonde é o esconderijo do Altíssimo? Se você não tem intimidade com Ele, se você não para conhecer Ele, você só deixa a Bíblia aberta e acha que aquilo ali está te protegendo. Ei, você tem que viver o Salmo para que ele tenha sentido na sua vida, para que seja eficaz ao teu coração. Amados, que a partir de hoje possamos deixar de ficar orbitando a Deus e que possamos buscar a presença do Senhor verdadeiramente em nossas vidas. Porque, amado, para desfrutar do melhor de Deus para nossas vidas, é necessário nos entregarmos a Ele de todo o nosso coração. Amém? Amados, eu quero fazer uma oração pela tua vida. Eu quero nesta noite, manhã, madrugada, não importa o momento, a hora, mas eu quero estar orando com você e por nós, por todos nós, porque precisamos todos os dias sermos libertos das coisas deste mundo. Feche seus olhos e vamos orar a Deus. Seu meu Deus, eterno e amado Pai, Deus, nessa noite foi lida a tua palavra. Eu te agradeço, Deus, por tudo que tem feito por nós, pelo que ainda há de ser feito. Pai, muito obrigado, porque sem ti, Deus, nada podemos alcançar. Sem ti, meu Pai, nada podemos fazer. Senhor, obrigado, Deus, por esta palavra. Que possamos, Pai, mudar a nossa história, Pai, através, Senhor Jesus Cristo, do teu Espírito Santo. Que através das tuas mãos, da tua bênção sobre nós, Senhor,
que vidas venham ser transformadas, famílias venham ser restauradas, Senhor amado, que sonos tranquilos possamos passar a ter, e se porventura, meu Pai, tivermos sonhos proféticos, que o Senhor nos dê a revelação, porque vamos estar, ó Deus, conectados, Senhor amado, 24 horas em Ti, meu Deus, para que possamos estar atentos ao soar da trombeta. Pai, abençoa nossas vidas, fica conosco, meu Pai, não só hoje, mas para todos sempre, até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um, que o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração, e creia no milagre de Deus sobre a tua vida. Amém? Deus abençoe. Fique em paz, em nome de Jesus.